padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Juntos aqui, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, estamos para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela. Particularmente quando pensamos, nossa vida interior precisa de ser encharcada e fecundada com a força do amor de Deus. Medita nas suas instruções São Columbano Abade quando diz: porque o Senhor é bom e suave, ainda que o comamos e bebamos, não deixemos nunca de ter sede e fome dele, porque é o nosso alimento e a nossa bebida. Ninguém poderá comer e beber dele totalmente, porque embora seja comido e bebido, nunca se esgota, nunca se consome. O nosso pão é eterno, a nossa fonte é perene, a nossa fonte é doce. Por isso diz o profeta Jeremias: todos vós que tendes sede, vinde à fonte das águas. Esta fonte, meu irmão, minha irmã, é para quem tem sede e não para quem está saciado. Ele chama a si os que têm fome e sede, aqueles que noutro lugar proclama bem-aventurados, porque esses nunca se cansam de beber, mas quanto mais bebem, mais sede têm. Portanto, irmãos, devemos desejar, buscar e amar sempre a fonte da sabedoria, o Verbo de Deus Altíssimo, no qual, segundo a expressão do apóstolo Paulo, se encontram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se tens sede, bebe da fonte da vida. Se tens fome, come do pão da vida. Felizes os que têm fome deste pão e têm sede desta fonte, porque estes famintos e sedentos, por mais que comam e bebam, procuram saciar sempre mais plenamente a sua fome e a sua sede. Como será inefavelmente saborosa esta comida e doce esta bebida. Por muito que se coma e beba, sempre se tem fome e sede. Sempre se saboreia e sempre se deseja. Por isso, diz o Salmo 33, provai e vede quão doce e suave é o Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Amado e amada de Deus, acontece do outro lado do lago da Galileia. Quando Jesus vê e se compadece da multidão precisada e desafia os seus discípulos, a nós, com a pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova. Filipe mostra exatamente o limite nosso humano ao dizer: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Foi quando também André vem: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?
Jesus é o Senhor da nossa vida. É nele que está a nossa força e a nossa condição de realizarmos aquilo que pela nossa lógica e pela nossa condição jamais poderemos. Fazeis sentar as pessoas, disse Jesus. Sentaram na grama 5.000 homens. Quando ele toma o pão, dá graças e distribui. E todos recebem tanto quanto queriam e precisavam. Fez o mesmo com os peixes. E ao final recolheram pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos para mostrar. Só na lógica de Deus haverá abundância. Só na lógica de Deus haverá partilha. Eles se admiraram e vendo o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Amado e amada de Deus, Cristo crucificado e ressuscitado nos garante, pois, esta preciosidade por sua morte na cruz e ressurreição. Por isso exclamamos, como nos sermões de São Teodório o Estudita: ó preciosíssimo dom da cruz! Vede o esplendor de sua forma, não mostra apenas uma imagem mesclada de bem e de mal, como aquela árvore do paraíso, mas totalmente bela e magnífica para a vida e o paladar. É uma árvore que não gera a morte, mas a vida. Supliquemos a Deus de vivermos a alegria bonita do seguimento de Cristo na sua paixão, morte e ressurreição, para sermos qualificados discípulos e discípulas, realizando as grandes forças e as grandes transformações que Cristo, e só por Ele, é possível realizar em nós e no meio de nós. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira